todos, bom dia. Com muita alegria no nosso coração, que estamos aqui mais esta manhã para continuarmos nossos estudos do livro Episódios Diários. E é sempre uma alegria saber, né, da presença virtual de todos vocês, nos acompanhando nessa vibração positiva, né, que nós fizemos como propósito de estarmos aqui, né, por 50 manhãs reunidos, tendo o texto de Joana de Ângeles como sendo a nossa inspiração para que possamos trabalhar nossos sentimentos e buscarmos um equilíbrio, mesmo diante desse momento, né, que é tão novo para todos nós de pandemia, mesmo depois desse um ano, ainda, né, muito novo, muito desafiador. Então, que nós possamos, né, estarmos aqui nesse momento em que já estamos finalizando, né, entrando na reta final, estarmos todos, né, com esse sentimento, né, que a leitura, né, nos trouxe, de que é preciso, a cada dia, recomeçar com uma vibração positiva, com uma energia diferente, buscando aproveitar todas as oportunidades que a vida nos dá. E nesta manhã, né, eu os convido para que possamos juntos estar fazendo a leitura e reflexão da página Busca Incessante, né, que é o capítulo 46 do livro Episódios Diários. Então, nesse capítulo, a benfeitora Joana de Ângeles vai nos falar que uma das formas de ser feliz é buscar a verdade sempre, não estacionando no já conseguido e seguindo além. Não tenhas, porém, a pretensão de obrigar os outros a aceitarem o que hajas conquistado. As criaturas estacionam e progridem em faixas de valores diferentes, não podendo ser padronizadas mediante a mesma escala. Além disso, a verdade absoluta não será conseguida pelo homem finito. Assim, ela se apresenta com matrizes variados que atendem aos diversos graus da evolução humana, sem imposições constrangedoras. Conquista sem humilhar, submete sem ferir, domina libertando. Quem a encontra modifica-se inteiramente, alterando para melhor o padrão do comportamento. Livre, com ela se faz mais sábio e paciente, apaziguado e feliz. Como não gostas que te cerceiem a faculdade de pensar e eleger o que te parece melhor, não te imponhas, nem as tuas aquisições intelecto-morais a ninguém. Através do exemplo, leciona a verdade, nunca revidando o mal, desculpando a ignorância e olvidando toda ofensa. Com uma visão mais clara e perfeita da vida, entendes melhor os homens e suas debilidades, sendo paciente com eles e conquistando-os para o clima de bem-estar que desfrutas. O sábio não é aquele que conhece, mas quem aplica o conhecimento na vivência diária. A verdade é manifestação de Deus, que a pouco e pouco o homem penetra. Por isso, ensinou Jesus que todos buscássemos a verdade, pois que ela, expressando o amor em plenitude, liberta e torna feliz o ser. Bacana, né, a leitura? E traz tanto material para reflexão.
E a gente pode trazer aí várias, né, vertentes, né, então é muito comum, né, quando a gente aprende uma coisa e que aquilo nos faz bem, a ideia que a gente tem é que a gente tem que passar aquilo para o maior número de pessoas, né, para que as pessoas possam também receber aquilo e entender aquilo na nossa mesma percepção e que aquilo faça bem para elas também, né. Isso às vezes é até bem comum quando a gente pensa no ambiente religioso, às vezes a gente está com problema, a gente vai num determinado local, a gente recebe, né, um esclarecimento, então a gente acha que todo mundo tem que pensar igual a gente, mas a verdade é que cada um está num caminho, né, numa trajetória, cada um tem uma visão de mundo, cada um tem uma experiência bastante peculiar, e nós vamos, pouco a pouco, né, galgando alguns degraus da nossa experiência evolutiva, aprendendo determinadas coisas e trazendo aquilo para nós. Mas como Joana pontua bem, né, no texto, nós que somos, né, que estamos aqui na Terra, que somos finitos, né, porque temos essa existência física, né, com um prazo de validade, nós não temos acesso à verdade universal. Nós vamos, à medida em que vamos nos desenvolvendo, nós vamos conquistando informações, valores, através das experiências e através do estudo contínuo. Mas não quer dizer que, por eu estar, né, conhecedora de determinada verdade que me faz bem, que me faz refletir sobre a vida, a outra pessoa não possa encontrar valores e questões em outros aspectos, né, em outras verdades, porque a gente ainda não tem a verdade absoluta aqui na Terra. Então, nós temos que ter muito cuidado para não querer impor ao outro o nosso modo de vida, a nossa posição. Eu até brinco, né, que às vezes eu vejo assim uns adesivos em carro, o pessoal bota assim, Deus é fiel. E aí, uma vez, uma colega, né, ela recebeu alta de hospital, que ela estava hospitalizada, ela falou assim, não, mas Deus é fiel. E aí eu disse para ela assim, então quer dizer que se por acaso você tivesse, né, tido uma complicação e tudo, Deus não teria sido fiel? Aí ela falou, não, mas é porque Deus protege. Então eu falei, gente, se Deus é onipresente, onisciente, né, soberanamente justo e bom, é, ele tem que ser justo e bom com todo mundo, né? Ou ele vai ser só bom em quem acredita ou deixa de acreditar na existência de Deus, né? E muitas vezes até num Deus distorcido, humanizado, cheio de limitações, porque tem gente que imagina um Deus que julga, condena, pune, e isso é totalmente fora da realidade quando a gente pensa um Deus que criou esse mundo todo. Então eu fico imaginando assim, essa talvez seja um dos grandes equívocos que partem um pouco desse orgulho humano, dessa coisa que a gente tem de querer impor para o outro as nossas verdades, né. Então, tem gente que acha assim: "Ah, porque a minha religião me faz bem, então isso tem que fazer bem para todo mundo". E tem gente que não tem religião nenhuma, e que tem uma conduta, um estilo de vida, que é muito melhor do que muita gente que está lá na igreja louvando e dizendo: "Senhor, Senhor". Então, na verdade, cada um vai encontrar um caminho e a sua verdade em busca da sua evolução, do seu aprimoramento. Tanto que quando a gente começou, né, esse percurso aqui, eu disse para vocês, eu venho, né, de uma trajetória em que eu encontrei, né, na doutrina espírita muitas respostas para vários dos meus questionamentos, né, desde a minha primeira infância eu fiz evangelização, pré-mocidade, tudo dentro da doutrina espírita. Então, é claro que isso faz parte um pouco da forma como eu né, vislumbro as questões do mundo e tudo. Mas a gente tentou o tempo todo usar, nesse texto de Joana, percepções que fossem comuns a pessoas que acreditam em diferentes, né, religiões e tudo, mas que tem uma base ali, né, dessa vida, né, maior, ampla, como todos nós sendo obras da criação e tendo uma responsabilidade pelos nossos atos aqui. Muitas vezes eu me vi trazendo alguns conceitos, algumas questões bem claras da doutrina espírita, porque isso faz parte de mim. Então fica muito difícil, muitas vezes, a gente se manter colocando uma visão de algo que é tão claro para nós. Mas a ideia, né, a gente tem percebido assim vários amigos que são católicos, evangélicos, tem até um amigo muçulmano que está nos acompanhando, assistindo, né?
esses episódios diários e que dizem assim: "Nossa, Joana de Ângeles traz coisas, assim, muito reais, apesar de, né, em alguns aspectos a gente, né, não pensar exatamente, mas eu tô então a gente tem tido um retorno bastante positivo, e à medida em que a gente se abre para ouvir, né, as percepções do outro, tudo a gente vai ver assim: "Não, mas isso aí, se a gente for avaliar, no fundo, tem muita coisa muito próxima", né. Então é isso, cada um no caminho, cada uma na trajetória e a gente aprendendo, né, aprendendo com a vida, buscando essa verdade que vai ser importante para nós, entendendo que nós ainda não somos capazes de saber tudo, né. E dentro disso também, um outro aspecto, né, que me veio, né, muito à cabeça quando eu estava lendo, é que nós vivemos um momento da nossa sociedade em que nós estamos num processo de evolução. Se fala muito, né, numa transição planetária, em que nós estamos migrando de um planeta, né, de provas e expiações para um planeta de regeneração, onde nós temos a nossa sociedade, a nossa humanidade como toda, sendo chamada a uma mudança, antes de mais nada, moral, porque é aquilo que a gente já teve oportunidade de falar. Já há bastante tempo estamos evoluindo intelectualmente, mas a nossa evolução moral, tanto individual quanto em termos de sociedade, não tem acompanhado os avanços, né? Não está na mesma proporção do nosso avanço intelectual. Então, muitos desafios têm se apresentado, né, à humanidade como um todo, com o objetivo de nos despertar para as conquistas desses valores morais que são tão importantes. E a gente percebe que, à medida que o homem vai evoluindo, algumas questões que antes faziam parte das sociedades como um todo, hoje já não são bem aceitas ou toleráveis. Então, a gente percebe, por exemplo, né, que hoje existe até uma questão que as pessoas falam assim: ah, mas hoje essa geração é toda muito cheia de mimimi. Né? E esse termo mimimi, ele é um termo que ele foi cunhado justamente para definir as pessoas que ficam ali muitas vezes questionando determinados posicionamentos da sociedade que precisam realmente de mudança e serem alterados. Então, antes, era muito aceito que determinadas piadas relacionadas à cor de pele das pessoas, por exemplo, fossem, né, algumas expressões, alguns jargões fossem utilizados. Muito fruto ainda de uma sociedade imperfeita, né, que trazia ainda aquela ideia da escravidão, né, de discriminação racial, e as pessoas usavam frases como, por exemplo, falar assim: "Poxa, a situação está negra hoje", né. E a gente vê que expressões como essa, né, que a gente usa como exemplo, hoje já não são bem aceitas. Por quê? Por que que a gente vai dizer que isso, né, vai tentar associar? A gente tem que usar, né, do nosso conhecimento hoje, né, mais esclarecidos que somos enquanto sociedade, que sabemos que não é a nossa cor de pele que vai definir a nossa capacidade, né, o nosso potencial, que todos nós somos iguais, todos nós, né? E aí é o ponto que eu acabo tendo um olhar muito da doutrina espírita, né? Pela doutrina espírita, todos nós fomos criados espíritos simples e ignorantes com o objetivo de progredir. E a nossa cor da pele não vai definir em nada a nossa capacidade de sermos pessoas melhores ou não. As nossas capacidades intelectuais em nada vão ser definidas pela nossa cor da pele. Então, não faz sentido a gente utilizar mais dessas expressões corriqueiras ou nenhum tipo de preconceito pelo tipo racial. Da mesma forma, quando a gente pensa a questão sexual das pessoas, já não faz mais sentido a gente olhar, por exemplo, para aquele nosso companheiro, né, que faz uma escolha para a sua vida e nós querermos julgá-lo ou a fazer piadas, né, usarmos expressões que já não são aceitas mais pela sociedade, porque a sociedade atual é uma sociedade de esclarecimento, é uma sociedade, né, que a gente está cada vez mais recebendo informações e que a gente vê que não importa a opção sexual do indivíduo, o que importa é a conduta. O que importa é ser uma pessoa de bem, ser uma pessoa que faz bem ao outro, ser uma pessoa que convive bem em sociedade, que cumpre bem o seu papel social, a
A questão sexual dele, é o ambiente interno dele, é a vida dele, e nós não temos nada a ver com isso. A gente não tem que julgar, a gente tem que respeitar. Nós temos que aprender isso. A verdade, não existe uma verdade absoluta, mas se tem uma verdade que já é bem clara na atualidade, é que antes de mais nada nós devemos respeito uns aos outros. E respeitar uns aos outros parte do princípio, né, dessa premissa de nós respeitarmos também as escolhas do outro. Ainda que nós possamos pensar assim: "Ah, mas eu não faria a mesma escolha que ele", mas a escolha é dele e por isso nós devemos respeitar. Outra coisa, né, a própria questão das próprias deficiências como um todo. Antes a gente olhava para o indivíduo que era deficiente, a gente falava assim: "Nossa, coitado". A gente não tem que olhar para ninguém deficiente e sentir pena, isso é capacitismo. A gente tem que olhar para a pessoa deficiente e criar condições para que ela se desenvolva e tenha uma vida plena, dentro, às vezes, daquelas limitações físicas ou intelectuais que ela tenha. Mas a gente precisa respeitar. E respeitar o indivíduo não é ter pena dele. Respeitar o indivíduo é desafiá-lo para que ele consiga se superar e caminhar nessa trajetória de vida, né, que nós colocamos. Então, a gente começa a perceber isso. E aí entra a questão da nossa evolução. Porque muitas vezes a gente que já está nesse caminho de ter um maior esclarecimento, quando a gente se depara com aquelas pessoas que ainda têm muito essa questão do preconceito, do julgamento, a gente também vai lá e bate de frente. Tipo, você não tem que pensar assim, você não tem que falar assim, você fez errado. E aí entra muitas vezes um lado errado, que é um lado de radicalismo, que não é o correto. A gente precisa, através do exemplo, através da prática, através de um exercício contínuo, mostrar às pessoas que elas estão equivocadas, mas sem apontar dedo, sem julgar, ensinar, através de uma educação, através de... Então, uma coisa que às vezes eu pego muito no pé de alguns amigos, né, que são ativistas por determinadas causas, é isso, né? A gente precisa orientar, a gente precisa mostrar. Porque nem sempre as pessoas vão fazer porque elas são ruins, porque elas são do mal. Às vezes as pessoas têm determinadas atitudes equivocadas porque elas nunca receberam esclarecimento adequado. Vivemos numa cultura de muitos anos, de muito preconceito, de muitos equívocos, de muitas questões. E aí o respeito tem que ser de ambas as partes. Tem uma parte que precisa se abrir para mudar, né, alguns conceitos, e existe uma parte que precisa também entender que é preciso, né, passar a informação correta para o outro, respeitando o tempo de cada um. E eu falo isso com muita propriedade, porque tenho 2 filhos no espectro do autismo. E já aconteceram algumas situações comigo que eu ficava imaginando assim: eu posso bater de frente, mas eu posso usar isso para explicar. Então já aconteceram situações, por exemplo, que eu estando com meu filho do meu filho que é verbal, tem um autismo super leve, tem algumas questões, mas super tranquilo, e a pessoa chegava para mim e falava assim: "Ah, ele gosta de bolo de chocolate?" Aí eu falava assim: "Ah, pergunta para ele pode te responder". A gente acha que não, mas isso é um tipo de capacitismo. Ele sabe fazer as escolhas dele, ele sabe responder. É diferente, por exemplo, daquela pessoa que está preocupada se a criança tem alergia, porque alguém pode chegar para mim e falar assim: "Ah, ele tem alergia, posso dar o bolo para ele?" Aí eu falo: "Tudo bem, vai lá, pode dar, pergunta se ele quer". Aí é diferente. Mas às vezes a pessoa chegava perguntando mesmo, e aí eu explicava, eu falava: "Olha só, pode perguntar para ele sabe, ele pergunta se ele vai querer", né, porque ele sabe fazer as decisões dele. E quantas vezes a gente não tem atitudes capacitistas assim na vida, né? E aí o que a gente precisa, tem gente que bate de frente: "Ah, mas isso é capacitismo, não pode ser assim". Mas as pessoas não sabem. Durante muitos anos, as pessoas escondiam que tinham filhos com deficiência em casa, porque tinham vergonha e achavam que aquelas pessoas iam ser um peso, um fardo para as famílias. Hoje, nós temos pessoas deficientes que fazem coisas excelentes pela humanidade, de todas as esferas, em todos os tipos de deficiência, até deficiências intelectuais, pessoas que se superam, que trabalham, que operam, que fazem coisas positivas pela sociedade. Da mesma forma, né, quando a gente pensa em outras questões como um todo. Então, o que a gente precisa, cada vez mais, é buscar a cada dia conhecer um pouco mais, né, sobre o outro, sobre as diferentes verdades. Conhecer não ocupa espaço. O saber
né, ele é importantíssimo. Muitas coisas que nós temos, né, de preconceito, eles surgem justamente de crenças equivocadas que foram construídas ao longo dos anos e que a gente precisa mudar. Existe até uma lenda, né, que o pessoal chama que é a lenda dos macacos, né, que é uma lenda que mostra um pouco essa coisa do preconceito, que diz assim, que se você eles pegaram certa vez, fizeram um experimento, em que eles pegaram alguns macacos e colocaram esses macacos numa jaula, né, e eles faziam assim, os macacos tinham uma escada, e no alto dessa escada eles colocavam um cacho de bananas. E cada vez que o macaco ia escalar ali aquela escadinha para pegar uma banana, eles jogavam um jato d'água. E aí o macaco ficava incomodado com aquela água forte e ele desistia de subir para pegar a banana. Com o tempo, eles perdiam essa capacidade de buscar a banana, porque eles ficavam com medo de levar esse jato forte na cabeça. Só que o que eles começaram a fazer? Eles começaram, aos poucos, a ir substituindo. Tinham 5 macacos no início. Então, o que eles faziam? Eles tiravam um desse macaco que tinha passado pela experiência da água e botavam um macaco. E esse macaco novo, ele ficava ali na jaula, mas ele não ia receber mais a água, né? Ele ia ficar lá a banana e pronto. E eles começaram pouco a pouco, até que eles começaram, e teve um momento em que eles substituíram os 5 macacos. Sabe o que esse experimento resultou? Os 5 macacos inicialmente receberam o jato d'água, então eles pararam de buscar a banana. E ao fazerem as substituições por macacos que nunca receberam o jato d'água, esses macacos continuaram não pegando a banana, mesmo sem terem recebido o jato d'água. Mas por quê? Porque eles foram meio que reproduzindo o comportamento do grupo, que não subia mais para pegar a banana. Então, isso é mais ou menos, né? A gente pode estabelecer uma analogia desse experimento com a questão do nosso preconceito. A gente muitas vezes tem preconceito por coisas que a gente nem sabe por que a gente tem, porque foram passadas para nós, porque nós fomos construindo, e na verdade, né, não se fundamentam, né, em realidade. Então, nós somos convidados a cada dia a aprendermos um pouco mais sobre a vida e devemos estar abertos a conhecer, e o mais importante, né, é que mais importante do que a gente saber é que a gente possa ser e que a gente possa internalizar de uma forma tão verdadeira o conhecimento em nós, que a gente consiga passar isso em verdade para as pessoas através da nossa prática, através da nossa vivência. Então, é essa mensagem que a gente deixa para essa manhã desse domingo maravilhoso, que a gente possa, né, viver no bem e fazer tudo, né, de melhor a cada dia, respeitando a verdade de cada um. Muita paz, muita luz, um domingo abençoado para todos vocês. E que a gente possa se encontrar aqui amanhã de novo, tá bom? Um beijo grande no coração de todo mundo. A gente está nessa reta final. Eu já vou assim, eu falei, já estou ficando com saudade de estar aqui nesse compromisso, mas está acabando. E o bom é que a gente possa, né, estar junto aí, e que isso de alguma forma esteja ajudando vocês tanto quanto isso está ajudando a mim. Então, eu sou grata a todos vocês que estão nesse processo comigo, porque vocês estão me ajudando muito. Um beijo grande, muita paz. Até amanhã.